Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito honrada de você me deixar entrar na sua casa. Deixe seu like, por favor, deixe seu comentário. Também é importante para a gente ter engajamento. Pessoal, diante de alguns acontecidos agora em agosto, eu achei importante a gente falar sobre o Setembro Amarelo. Quero deixar algumas considerações minhas, tá? Setembro Amarelo marca a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E durante todo o mês, o governo tem como objetivo chamar a atenção para a importância de discutir e promover ações a respeito disso. A palavra suicídio vem de suicidium, formado pelos elementos latinos, que é sui, que indica a si mesmo, e o sufixo sidium, que representa o assassinato. A campanha Setembro Amarelo é realizada desde 2014 em parceria com o Conselho Federal de Medicina para conscientizar a sociedade com informações relacionadas à prevenção do suicídio no país. O tema é: se precisar, peça ajuda. E esse tema sempre foi considerado um tabu, porque é um tema proibido e na cabeça deles, né, na visão das religiões, acaba agredindo algumas crenças religiosas. Por exemplo, para o cristão, para o cristianismo, afirma-se que nós não somos donos da nossa própria vida, porque a vida pertence a Deus. Então, para eles, como é que você pode tirar algo que é de Deus? Você não poderia fazer isso. E os familiares ficam estigmatizados, né? Porque a sociedade acaba condenando. Os homens, né, o sexo masculino se sente muito desconfortável, porque isso acaba expondo a fraqueza dele. E existe algo muito antagônico no meu ponto de vista, porque homens e mulheres frequentam lugares que condenam isso. Então, o que eu queria falar para você? Primeiro, se você não está legal, se você precisa de ajuda, procure o CVV, eles são treinados para te atender. Eu trabalho com espiritualidade desde os meus 11 anos de idade. Eu acho um erro você que precisa de ajuda procurar uma igreja evangélica, procurar um centro espírita, procurar uma umbanda, se você está com crise de pânico, ansiedade, pensando em fazer alguma coisa assim. Sabe por quê? Os médiums, eles não são treinados caso você esteja pensando em fazer alguma coisa. Os médiums não têm treinamento. Pastores não têm treinamento para te dar uma palavra na hora que você está angustiado. A gente fala que você está num pico de crise. Pelo contrário, pode até piorar o quadro. Seja sincero comigo, você que é médium. Você recebeu algum treinamento? Se eu chego lá no centro, eu estou falando para você, estou pensando em MATAR. Você sabe me dar uma palavra? Você não sabe. Esse conforto, existe uma técnica especial para você me dar um conforto. Às vezes o quadro até piora. Existem técnicas que a CVV sabe fazer, você não sabe. Você foi treinado para isso? Você fez algum curso? Você teve alguma escola para aprender isso? O pastor sabe, às vezes pode piorar. O conselho do pastor pode até piorar. Você está apto para ajudar alguém? Você não está. Às vezes, um médium muito novo, é inexperiente, pode até piorar. Eu vi recentemente uma pessoa precisando de ajuda, ligou para um amigo, piorou o quadro. Às vezes piora. Deixa para quem sabe. Se você está angustiado, liga para o CVV, que é 188. Existem 2.200 voluntários treinados para ouvir e compreender pessoas que estão abaladas emocionalmente, se essas estão passando por algum problema. O Dia Mundial de Prevenção é celebrado no dia 10 de setembro e ele é endossado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, são registrados mais de 700 mil casos todo ano. E existem casos subnotificados que podem chegar a mais de 1 milhão. No Brasil, é provavelmente a média de 14 mil casos por ano, ou seja, 38 pessoas perdem a vida por dia. Provavelmente 35 por dia são homens. Por que a pessoa comete isso? Estresse no trabalho, pressão,
assédio, carga de trabalho excessiva, falta de apoio emocional podem contribuir para os problemas de saúde mental. No Brasil, o Sul é o campeão de pessoas que fazem isso, tá? Depois a gente tem o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, ó, a turma do Sul é o que mais faz isso. Então, é gozado, né? Essa coisa do arraiguismo. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, a gente tem o Sul, depois Sudeste, Centro-Oeste, depois Norte e, por fim, Nordeste e depois o Norte. Em 2019, foram notificados 13 mil casos de perdas, 12 mil casos da população entre 14 a 65 anos. Tá? 10 mil casos são pessoas que estão em atividade trabalhando e 77% dessas pessoas são homens. Então, segundo os estudos, o ato e tentativas do ato têm um efeito dominó, no qual não afetam apenas o indivíduo, mas também a família, a comunidade e a sociedade. Por isso que quando acontece alguma coisa nesse sentido, é que eu não vou ficar falando o nome toda hora para não cair meu YouTube. Quando acontece uma perda nesse sentido, afeta não só a família, mas afeta também a tua comunidade, o teu grupo de pessoas. Quando um pastor morre, afeta toda uma comunidade e dá aquela sensação de um buraco, de algo, de um vazio. Eu acho que a maioria dos problemas, pelo menos a que eu vejo nos meus atendimentos, é vocês tentarem, uma pessoa que está com uma ansiedade, quando ela vai para o pico que eu tenho, eu sei o que eu estou falando, é vocês não tratarem com medicação, é tentarem tratar com banho de erva, é tentar ir lá dar uma bênção, é abrir a Bíblia e falar um versículo de Jesus. Gente, vocês não estão entendendo? É que está faltando química no cérebro da pessoa. A pessoa precisa de medicação. Ela precisa de uma medicação e a palavra certa, que é o CVV, vai ajudar. E ir no psiquiatra para trazer medicação. Ela precisa melhorar a serotonina, ocitocina, os triptofanos que não são mais feitos no intestino. É uma série, é um quadro químico que precisa ser alterado urgentemente. Sem esse quadro químico alterado, ela não vai conseguir. Ela não é lendo a Bíblia que ela vai conseguir melhorar. Ela tem que ter uma ajuda psiquiátrica, tá? Quando você assiste um vídeo de uma pessoa que se foi recentemente, você percebe que a voz dela está até pastosa, que ela está completamente fora de si falando. E os vídeos mais antigos que eu vi dessa pessoa, que ela fala inclusive que tem que comprar rádio, pilha, estocar comida, você percebe que ela está num outro mundo. E eu achando que quem falava essas coisas era uma outra vidente, me surpreendi quando foi ele que estava falando. Então você percebe ações netunianas muito... que não tem nada a ver. Quando você assiste o vídeo, você sabe que há um tempo atrás, vocês me falam, Mônica, vê se vai ter tsunami, vê se vai ter terremoto, vê se vai ter apagão, vê se o mundo vai acabar, essas coisas todas. Eu não imaginava que era dessa pessoa que atentou contra. Eu achava que era uma outra vidente. Me surpreendeu quando foi ele. Então faz muito sentido quando essa pessoa atenta contra ele próprio. É uma pessoa que estava muito perturbada. E me surpreende mais ainda saber quantas pessoas que seguiam ele. Então precisam tomar muito cuidado com a energia da cabeça dessas pessoas também que estavam seguindo ele. São pessoas, eram ansioso, sendo seguido por muitos ansiosos. A terceira causa de afastamentos por auxílio doença acidentário são os transtornos mentais, como a depressão. Situações de assédio moral e sexual também podem causar isso, do SUI, tá? Bullying em escola também causam isso. Isso pode levar a pessoa a um transtorno mental. Então, se você não está legal, liga para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Eu tive uma moça que trabalhou comigo, ela fez o curso da CVV. Demorou não sei quanto tempo, mas ela fez. Você tem toda uma preparação para você ajudar a pessoa.
E o que leva uma pessoa a cometer um ato desse? Normalmente a pessoa quer aliviar uma pressão externa. Ela se sente cobrada socialmente, ela tem culpa, ela tem remorso, ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela está com medo, ela se sente uma fracassada, ela se sente humilhada, né? Por isso que a CVV vai ajudar, ela é treinada para isso, ela vai contar o que ela está passando. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá falar com o pastor, de repente ela não está bem, um exemplo, porque é um rapaz que gosta de outro rapaz, o pastor condena, aí ele sai de lá, vai cometer a loucura, por quê? Foi no pastor que condena isso. Tem que ir no CVV, o CVV vai assim, escuta, é isso que você quer? Então vamos dar um jeito. Como é que uma menina evangélica que gosta de uma outra menina vai falar isso pro pastor? O pastor vai falar, isso é coisa do demônio, pronto, pra quê? Primeiro, você tem que ir no psicólogo, são pessoas que estudaram, são pessoas que vão te entender. Você tem que ir no psiquiatra para tomar medicação, você pode estar com déficit químico na tua cabeça. Não adianta você ir na cartomante, não adianta você ir no astrólogo, você tem que ir no psicólogo, no psiquiatra, pedir ajuda no CVV, tá? Como é que uma pessoa antes de cometer o ato se sente? São dois sistemas conflituosos, chamados de ambivalência. Primeiro, são dois sentidos, né? Ele vai se sentir esquecido e ignorado. Então ele tem a sensação que está só. Ele sente, então, um isolamento insuportável. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de imposição. Eles querem que a gente sinta o que eles sentem. Então, tem muito influencer depressivo, como é o caso do senhor, posso chamá-lo de senhor, que atentou contra a própria vida. Ele chama para si, ele tenta rebanhar. É uma forma dele tentar se autoconvencer que ele está certo, ele vai rebanhando pessoas. Então tem muito influencer que é muito depressivo e tem outros, né, gente? Vocês lembram daquele rapaz também todo tatuado? Eles tentam, é uma forma de dividir o problema de saúde que eles têm. Eles tentam pedir ajuda e as pessoas não percebem. Quem é da área da saúde, como um psicólogo, um psiquiatra, percebe na hora. O psicólogo e o psiquiatra alertam vocês e vocês não dão atenção. Quem é de fora percebe na hora. Eu já tinha comentado com um amigo meu, eu olhei, eu falei, esse rapaz tem muita depressão. Não, Mônica, você está errada. Ele é espiritualista, ele é mediúnico, ele é satanista, ele é isso, ele é aquilo. Você está completamente enganado. O que aconteceu? Mas na cara você percebe. Você não precisa perceber, sabe? Você percebe nas entrelinhas os pedidos de ajuda. Quem tem ouvido, ouve. Quando ele pede ajuda para um outro amigo, que um amigo tão egocentrista não percebe. É lógico que não percebe, pedir ajuda para a pessoa errada, né? Esse que é o problema. A outra vontade de quem está precisando de ajuda é a vontade de desaparecer. Então ele some, porque ele precisa alcançar a paz. É quando o menino sai de casa, some de casa e pode aparecer na casa de um outro amigo ou vai aparecer... A minha sorte, quando eu saio da casa da minha mãe, é que eu coloquei na cabeça que eu ia falar com a mãe menininha. Então eu pego as minhas coisas, saio de casa, vou dormir em banco de praça pública. E a minha fé me ajudou a ouvir a mãe menininha. Ela falou, não, estou com a minha espiritualidade, mas eu estava muito sujeita, com uma forte depressão, cometer uma besteira. Ainda volto para casa, eu tenho um ambiente completamente tóxico. Mas você sai em busca de ajuda, não é? E é isso daqui. Então você tem o primeiro caráter da imposição e o segundo caráter. Um grupo tenta impor e outro grupo vai tentar desaparecer. Então quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que essa vontade faz parte da natureza humana. Em algum momento da tua vida você pode ter pensado nisso. É normal, diante de um momento de fragilidade. Meninas, mulheres, falam mais uma para a outra. A gente fala, vontade de morrer. A gente fala, é natural. Às vezes como forma de desabafar. E às vezes para externar algum tipo de ansiedade. Às vezes a gente está passando um momento de crise, né? Você se percebe sozinha e isolada. E aí vem aquele amigo e fala, posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa? Então, parem, pelo amor de Deus, de colocar Jesus nessa história.
Primeiro, tira a angústia da pessoa, tira ela da crise. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Primeiro, oferece o consolo sem criticar. Para de criticar. Para de pôr Jesus na história. Não critica. Primeiro, tira ela da crise. Ela tem que se sentir aberta para desabafar. Primeiro você ouve. Primeiro você oferece o ombro amigo. Depois, a gente vê o que a gente faz. Vamos medicar. Primeiro, ouve. Tá? O importante é você estar preparado para ouvir. Não condena, apoia a família, sabe? Enquanto as religiões condenam gente, primeiro a gente tem que tentar salvar, tá? Eu tive um caso recentemente, o rapaz é um cliente meu, ele me chama de mãe, né? Às vezes ele me chama, deixa eu ver se ele me chama de mãe, bem, enfim, isso não importa. Ele falou, o que aconteceu? A esposa grávida, e ela quer fazer tal coisa com o neném. O que eu faço? Eu falei, ele não está no Brasil. Eu falei, tá bom. E ela querendo. Eu falei, tudo bem, leva ela para o hospital, diz o que você vai fazer. Não, você está doida, não pode. Fala que vai fazer. Tira ela da crise primeiro. Ele tirou ela da crise, levou para o hospital, lá ela foi medicada, vai ganhar o neném em setembro, acabou. Tira da crise primeiro, acalma, aceita o que ela está falando naquele momento. É isso que você quer fazer? Tira da crise, calma que a gente vai resolver. É óbvio que o que ela queria fazer não é chegar lá, vamos fazer e tal, acabou. Não, é tão complexo, exatamente para a pessoa pensar bem se é isso. E parou, melhorou, saiu da crise, voltou tudo ao normal e as coisas estão bem. Primeiro, tira da crise. Às vezes a pessoa está no surto da crise. Ela quer, às vezes, só um ouvido. Agora, você não pode julgar. Ela só quer ter um ouvido para desabafar. Agora, quando acontece e não teve jeito, você tem um espiritismo, por exemplo, que fala assim, seu filho é autista é porque numa outra vida cometeu suicídio. Gente. Quer dizer, a mãe já tem o fardo, a família já tem o fardo de ter um autista nível 3 ou tipo 3, que é muito difícil, ainda você tem o espiritismo condenando. Você já tem o catolicismo dizendo que pessoas que fizeram ato vão para o inferno. Você já tem o espírita dizendo que vão para o umbral. Você já tem o judaísmo não enterrando o filho no mesmo cemitério porque fez isso. Será que não tem como vocês pararem de condenar? Vocês não se cansam de condenar? Vocês não param de condenar? Gente, é tão cansativo. Não sei se é porque eu estou velha já, estou tão cansada de condenação, né? É que está descendo o meu celular. Sabe? Eu já estou, se cair, depois eu subo. Estou tão cansada de condenação. Gozado, as pessoas condenam tanto o suicídio, né? Que a gente podia tentar salvar, como eu estou tentando falar para vocês, mas o cara, peraí que eu estou com medo de cair, mas a pessoa que bebe, pega o carro, bêbado, né? Pá, bate, ele mesmo morre, mata quem, ninguém fala nada. Aquela pessoa que bebe, acaba com uma família, aí tudo bem. Aquela pessoa que usa droga, se mata, se doa, tudo bem. Quer dizer, vamos ter um pouco mais de compaixão. Caso o ato ocorreu, vocês têm que ter mais compaixão com a família também. Parem de condenar, parem de ser hipócritas, principalmente das outras religiões. Como é que um dirigente do espiritismo, como um Divaldo, vem dizer numa palestra que pessoas que têm autismo foram pessoas que se suicidaram em outra vida? Pelo amor de Deus, hein, Divaldo? Quer dizer, já está ruim, vai piorar mais ainda. Você quer deixar a pessoa culpada. Será que não dá para parar com essas condenações? Sabe, pelo amor de Deus, aqui só o Chico mesmo, né? Era o Chico mesmo, o Chico que era maravilhoso mesmo, era totalmente apartado do espiritismo. Ele ficou sozinho lá no cantinho dele, que ele era diferente mesmo. Parem de condenar, parem de condenar, parem de condenar uma mulher que eventualmente fez um ato, não estava na hora que não queria ter aquilo e não vou fazer. Parem, pelo amor de Deus. Vamos seguir nossas vidas cuidando dos nossos umbigos. Combinado? Então é isso. Quem está pensando, quem está perdido, liga para o CVV 188.
Quem infelizmente não deu tempo, não condenem, vocês não têm nada a ver com isso, certo? É isso que eu queria dizer para vocês. E Setembro Amarelo é para isso. Porque se o mês de agosto já é difícil, setembro é um mês que tem mais ainda. Então, as pessoas são supersticiosas no mês de agosto, setembro é tido como um mês com mais ocorrência nesse sentido. Então, vamos ouvir e parem de condenar, né? Na minha experiência que eu tenho, tem muito rapaz querendo se assumir que gosta de menino e as mães não ouvem, as mães não entendem, e ele faz uma besteira por causa disso. Não tem cabimento. Combinado? Vamos tocar nossa vida, tá? Então eu vou ficando por aqui. Ah, tem uma coisa que eu queria falar antes de eu terminar. Eu vi um senhor oriental falando uma coisa interessante. Ele falou, muitas vezes é um apelo de desespero. Eu só vou ter certeza se ele quer mesmo findar com a vida dele, eu queria jogar ele antes no mar. Se ele se debater para sobreviver, então ele queria viver. Mas se ele literalmente afundar, ele queria morrer. Interessante o que ele falou, né? Eu tenho certeza que muitos dos que partiram iriam se debater para sobreviver no mar. Às vezes é só um grito de pedido de ajuda. Pense nisso, tá bom? Namastê, gratidão. Eu vou ficando por aqui. Gratidão.